A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Keren Amâncio e hoje aqui no canal nós vamos levar até você a resposta de algumas perguntas. Você que se pergunta como descobrir o meu chamado, acompanhe este vídeo até o fim e você vai receber esclarecimentos à luz da Bíblia. Eu peço a você, já que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo os vídeos e as notificações aqui do canal. Olha, existem pontos muito importantes que você precisa saber para que você descubra qual é o chamado da sua vida. E a primeira coisa que você precisa saber é que você não pode desprezar o dom que Deus pôs em você. Em 1 Timóteo 4,14 diz assim, não desprezes o dom que há em ti. E tem muita gente tentando enterrar o que recebeu de Deus. O salmista Davi, ele disse assim no Salmo 139:16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Você precisa entender que existe um propósito de Deus para você. Existe um chamado de Deus específico para a sua vida e Deus já te conhecia quando ainda você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Deus já conhecia os seus dias e Deus já havia escrito uma história para a sua vida. É claro que cabe nós aceitarmos ou não o chamado de Deus para nós, mas existe sim um chamado, existe sim um propósito para cada um de nós, e você precisa entender isso para que você se encaixe, para que o propósito de Deus ele venha se cumprir da maneira que foi sonhada no coração de Deus quando você ainda nem havia nascido. Em Romanos 8:30 diz assim, e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Olha, Deus ele vai falar com você neste momento que se acha incapaz, que sabe que existe um chamado na sua vida, mas você pensa assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, ou eu não sei qual é aquilo que Deus ele já pôs no seu coração fazer e você se considera incapaz. Eu quero falar aqui, antes da gente entrar nesse assunto, de Davi. Davi, quando ele vai se apresentar ao rei para matar aquele gigante, ele apresenta o currículo dele. Em Samuel 17, a partir do versículo 34, nós vemos aqui Davi, ele contando ao rei quais eram as habilidades, ele contando que ele já havia ali apacentando as ovelhas do pai, ele já havia matado um leão, um urso, que ele havia enfrentado ali com as próprias mãos, o leão e o urso. Então, por isso, ele seria sim capaz de também vencer aquele gigante. Então, aqui é um ponto muito importante de você entender. O seu chamado, ele está diretamente ligado às suas habilidades. Se você tem uma habilidade de repente para falar, uma habilidade para cuidar de pessoas, ou você tem uma vontade muito grande no seu coração de ajudar as pessoas, de ser um provedor na obra de Deus, então você tem que entender essas coisas que existem no seu coração e de repente até se silenciar um pouco para que você possa ouvir com mais clareza aquelas coisas que Deus já pôs no seu coração de repente desde a infância. Às vezes você sente muita vontade de cantar, mas você se sente incapaz, e bem também como nunca procurou uma maneira de aprimorar as suas habilidades, porque sabemos que existem
técnicas vocais, existem professores de canto que podem ajudar você nisso que você tem vontade de fazer, nesse chamado que Deus já pôs no seu coração. Mas olha, este vídeo eu gravo no intuito de levantar muitas pessoas que se sentem incapazes de viver o chamado de Deus na vida delas. Talvez eu estou falando aqui com homens, com mulheres, que você tem um chamado na sua vida para pregar a palavra de Deus, mas você diz como Moisés: como eu vou falar? Eu não tenho habilidade, como eu vou pregar? Eu não sei falar bem, eu fico nervoso, eu fico nervosa em público. Como eu posso viver esse chamado de Deus para minha vida? É aonde que nós voltamos. Aquele que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e é Ele também que vai glorificar o nome dele na nossa vida. Então, você não tem que se preocupar com coisas que não são das suas alçadas, porque a Bíblia fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que os seus sonhos sejam tão grandes que não caibam dentro da sua realidade, você tem que entender que não cabe a você fazer com que esse chamado se cumpra. Cabe a você procurar encaixar na sua vida uma maneira que esse chamado ele faça parte dos seus dias. Qual é a sua habilidade? Olha, missionária, eu tenho uma habilidade muito grande de conversar com as pessoas, eu tenho uma habilidade muito grande para ajudar pessoas. Então você pode saber que o seu chamado ele envolve ajudar pessoas. E você sabia que tem pessoas que foram chamadas para ser prósperas, para manter a obra de Deus? Pessoas que foram chamadas a ser abençoadas, porque essas pessoas elas vão dar condições da palavra de Deus ser pregada. Sim, isso também é um chamado, não se engane. Às vezes a pessoa acha que o chamado é só daquele que prega, é só daquele que canta. Não, tem pessoas que serão abençoadas porque elas darão condições da obra de Deus ser feita. Elas darão condições à obra de Deus de chegar a outras cidades, de chegar a outros estados, até mesmo países. E eu pergunto para você, qual é a sua habilidade? O que é que Deus colocou dentro do seu coração? Eu peço você que comente aqui nos comentários para que eu possa estar orando pela sua vida, porque de repente você não pôs em prática, você não tem feito nada para aprimorar na sua vida aquele chamado que Deus ele já liberou sobre você, aquele propósito que existe sobre você quando ainda você estava no ventre da sua mãe e era uma massa informe, mas Deus ele já tinha te chamado, ele já tinha te escolhido, ele já tinha marcado para você uma história linda. Agora eu digo uma coisa para você, depende só de você. Não se preocupe com o que é impossível, não se preocupe com o que é difícil, porque isso cabe a Deus. Mas faça a sua parte. Eu pergunto, o que você está fazendo para viver isso? O que você está vivendo para trazer até a sua vida o chamado de Deus? O que você está fazendo para facilitar esse chamado de acontecer na sua vida? Pois eu quero chamar você para orar comigo. Você que já desistiu do seu chamado, você que já desistiu, você que já disse assim, não é para mim, eu não posso, eu não consigo, pois saiba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa pessoa que assistiu esse vídeo até aqui comigo. Meu Deus, se essa pessoa ela lembra de alguém agora, então é porque o Senhor deseja que este vídeo seja compartilhado com mais pessoas. E que este vídeo, meu Deus, ele vai levar até muitas pessoas o renascimento da vontade. Esta pessoa que já tinha perdido a vontade, meu Deus, de viver o chamado do Senhor na vida dela. A partir deste momento, essa pessoa, ela vai ser despertada em nome de Jesus. Receba na sua vida uma orientação para viver o chamado
de Deus para a sua vida, em no nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai lembrar muitas pessoas que elas foram chamadas por Ele. Que Deus te abençoe em no nome de Jesus.